Olá, eu sou Eduardo Batistão, sou desenhista de imprensa já há 36 anos e a ideia dessa conversa é dar um panorama de como é ou como foi ser ilustrador de imprensa, né? E isso a partir da minha experiência pessoal, tá? Então, eu comecei a desenhar muito pequeno. Eu acho que eu comecei a desenhar antes de começar a escrever, né? E, e isso foi muito forte para mim durante a minha infância, porque eu tive uma influência da minha família, né? O meu pai, o meu irmão desenhavam, né? O meu irmão 6 anos mais velho, então era no meu irmão que eu me inspirava, né? Eu via pouco meu pai desenhar por causa do trabalho dele, mas o meu irmão desenhava muito, com muita frequência, e eu ficava olhando e tentando imitar e tentando seguir os passos dele, né? Então essas são algumas das primeiras garatujas que eu fiz quando pequeno. Eu devia ter uns 5, 6 anos quando fiz esses desenhos. Dá para ver por aí que eu gostava de desenhar gente, né? Que é uma coisa que permanece até hoje. Até hoje eu não tenho muita paciência de desenhar qualquer outra coisa que não seja figura humana. E até por isso eu acabei indo para me especializar em caricatura. Eu pegava revistas na época, pegava fotos dos artistas, dos esportistas, das personalidades e ficava desenhando, né? E também os personagens de história em quadrinhos, de desenhos animados. E esse, por exemplo, é um desenho que me deu o primeiro prêmio na vida, né? Uma coleção do Monteiro Lobato que eu ganhei na primeira série do primário, né? Com esse desenho. Então dá para ver que o desenho é muito forte para mim desde o início, que na verdade é a história comum à maioria dos meus colegas. Já na adolescência, eu inventei um time de futebol, desenhei e mandei para a revista Placar, que era uma revista que eu colecionava por gostar muito de futebol e tal. E acabaram publicando na seção de leitores, né? Eu fiquei todo contente e tal. Eu acabei repetindo a dose no ano seguinte, mandei outra, eles publicaram. Então, esses são os meus primeiros desenhos impressos em algum lugar, né? Era como leitor na adolescência, mas isso de alguma forma já me orientou, já me deu uma dica do que eu ia gostar de fazer no futuro, né? Eu ainda não tinha escolhido minha profissão, mas achava que tinha que trabalhar com desenho. Então, eu fui fazer faculdade de publicidade e propaganda, que era uma maneira de tentar aproveitar o desenho no meu trabalho. E aí eu tive a primeira chance, aos 18 anos, eu tive a primeira chance de fazer um trabalho profissional, que foi na Folha de São Paulo. Tinha uma amiga que trabalhava na redação, levou meu portfólio, o diretor de arte achou algum potencial e tal, e me passou essa ilustração que vocês estão vendo, que saiu numa edição dominical e tal. E eu conto esse desenho como o início da minha carreira, né, o pontapé inicial. A partir daí eu comecei a publicar. Essa colaboração na Folha não teve continuidade, não pude continuar colaborando com a Folha, mas a partir daí eu comecei a trabalhar como freelancer em alguns veículos, paralelamente aos meus empregos, porque na época eu era funcionário público. Depois cheguei a trabalhar na TV Gazeta como ilustrador, que foi uma grande escola para mim, né? E na faculdade também, durante os meus 4 anos de faculdade, eu tive a oportunidade de ilustrar o jornal experimental dos estudantes de jornalismo, né? Então isso também serviu como um aprendizado, né, para eu depois vir a me tornar um ilustrador de imprensa, que na época eu não sabia que isso ia acontecer ainda. 6 anos mais tarde dessa colaboração na Folha, eu acabei sendo chamado para trabalhar no Estadão por causa desse tipo de trabalho. Eram uns retratinhos que eu fazia a bico de pena, que era a técnica, na época, que eu tinha mais segurança. Na verdade, era a única técnica que eu sabia usar de uma maneira mais próxima do profissional. E acabei entrando no jornal para fazer esses retratos.
Fui contratado, a princípio, só para fazer esses retratos. Mais uma vez, lá dentro da redação, eu comecei a tentar diversificar, né? Era um departamento de arte muito grande, com várias pessoas, e tinha trabalho para todo mundo, né? Bons tempos, né? Bem diferente de hoje. E aí, assim, eu comecei a querer ajudar meus colegas e tal. Passa para mim o que vocês não conseguirem fazer e tal. E aí eu fui diversificando o trabalho lá dentro da redação, fazendo outros tipos de ilustração. E eu costumo dizer que o jornal teve muita paciência comigo, porque eu entrei muito cru, né? Eu acho que eu aprendi a ilustrar lá dentro. Acho não, tenho certeza, né? Que, embora eu já tivesse uma boa noção de desenho, eu aprendi a ser ilustrador lá dentro, na prática, né? No trabalho diário. E o trabalho diário de jornal é uma coisa bem puxada, assim, tem muito volume de trabalho e é um trabalho que exige rapidez, né? Bastante, desculpa, bastante agilidade. E a minha ilustração foi se desenvolvendo lá dentro, e eu comecei lá no jornal também a fazer caricaturas. Caricatura é uma coisa que eu tinha até experimentado fazer antes, mas não tinha sido muito bem sucedido, né? Em geral, as caricaturas que eu fazia eram cabeções em corpinhos, assim, não tinha muita noção de distorção. E eu fui pegando essa noção lá dentro do jornal, porque tinha, entre os meus colegas, tinha grandes caricaturistas como Carlinhos Miller, como Marcelo Pinto, e eu vendo eles trabalharem, foi me motivando a fazer também, e eu fui pegando um pouco do traquejo vendo esses meus colegas trabalharem, né? Aí eu resolvi fazer uma caricatura e enviar para um salão de humor, né? Eu nunca tinha feito isso. Os salões de humor são os grandes concursos de humor gráfico que existem no Brasil e no mundo e tal. E eu peguei esse desenho da Marília Gabriela, que eu também fiz nessa técnica, que é a única que eu tinha segurança na época, e mandei para o Salão de Piracicaba, que é o salão brasileiro mais conceituado do mundo, né? É o grande salão de humor gráfico do Brasil, né? O mais tradicional e tudo. E na expectativa de ser selecionado e tal, e para minha surpresa, esse desenho ganhou o segundo lugar em caricatura. E talvez por sorte de principiante, mas porque é muito. Só depois eu fui entender como é difícil. Então isso me deu uma motivação monstro assim para eu continuar fazendo caricatura, né? E eu fui descobrindo que a caricatura era, na verdade, o que eu mais gostava de fazer. Tudo isso eu fui descobrindo na prática, dentro da redação do jornal. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos de aplicação da caricatura nas páginas. Aqui é uma caricatura a traço, um traço mais limpo, sem meios tons. Aqui já colorida, né? Que nesse caso ela foi colorida com Photoshop. Né? Quando eu entrei na redação, a redação nem era informatizada ainda. Pelo menos o departamento de arte não tinha computadores, né? E os computadores chegaram, eu senti que eu tinha que aprender de alguma forma a mexer neles e tal, e eu aprendi assim, uns rudimentos de Photoshop, depois fui me desenvolvendo um pouco e fui aprendendo uma maneira de colorir os meus desenhos também de maneira digital. E o espaço no jornal foi crescendo, foi ficando mais generoso à medida que o meu traço também evoluía, né? Então, tanto a participação nos salões de humor, né, que a partir daquele salão de Piracicaba começaram a ser frequentes também, como o meu trabalho no jornal tendo mais espaço, fez com que o meu nome começasse a circular um pouco mais no meio e tal, fez com que eu fosse me tornando aos poucos mais conhecido e também acabou rendendo para mim trabalhos em outros veículos, né? Que é uma coisa que o Estadão sempre permitiu, que eu desenhasse para outros veículos. Essa é a seleção do ano, que é um trabalho que eu faço no Estadão até hoje. Eu não estou mais na redação, mas até hoje eu faço esse trabalho desde os anos 90, né, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E alguns outros exemplos de caricaturas que eu publiquei no jornal. E esse é um outro tipo de trabalho que aparece também para a gente fazer numa redação, né? É claro que
o meu trabalho preferido é caricatura, mas eu não podia fazer só caricatura lá, não tinha essa escolha, né? Então eu tinha que fazer qualquer coisa que aparecesse, né? Exige uma certa versatilidade. E um dos trabalhos que aparecia com frequência eram os storyboards, que são narrativas em forma de história em quadrinhos, em geral de crimes, né? Quando eles queriam mostrar para o leitor como aconteceu aquele crime, então eu tinha que, não só eu, como os outros colegas também, né? A gente tinha que fazer esses storyboards contando a narrativa da cena, né? E isso é um bom exercício, assim, porque exige que a gente tenha uma noção de enquadramento, né, de decupagem, assim, de escolher qual cena retratar e de que maneira, de que ângulo e tal. É um exercício interessante. E um outro trabalho bem interessante que eu tinha lá era o desenho de julgamentos. Os julgamentos de grande repercussão, normalmente, não podem ser fotografados nem filmados. Então, o único recurso que o veículo tinha, o jornal impresso tinha para mostrar o que estava se passando no julgamento, era mandar um ilustrador para o plenário para desenhar a cena, né? E eu fiz esse trabalho várias vezes. Aí o julgamento do Coronel Biratã, por exemplo, esse julgamento eu não lembro qual era, mas carambola, era de algum membro do PCC. Então, eu tinha repórter por um dia, vamos dizer assim, né? Eu ia para o plenário com uma pranchetinha, com papel e lapiseira, e tinha que captar a cena, às vezes, em pouco tempo, porque muitas vezes a gente tinha que revezar com os jornalistas de texto, então tinha meia hora, uma hora para ficar no plenário e desenhar a cena toda, né? Então eu tinha que captar captar a cena em vários desenhos, levava para a redação, montava para o desenho e para a página. Então, é um trabalho que eu fiz muitas vezes e depois que eu saí da redação não voltei a fazer, até sinto falta, porque é um exercício muito legal de desenho de observação, porque ninguém para ali para posar para você, né? Você tem que captar a cena em movimento, né? E esse aí, o julgamento do Pimenta Neves, que por coincidência era meu superior hierárquico, né? Era o diretor da redação do Estadão onde eu trabalhava quando matou a namorada. E aí é o julgamento da Suzane von Richthofen dos irmãos Cravinhos, né? Essa é a cena da leitura da sentença, quando ela foi feita, era meia-noite de uma sexta-feira, eu estava lá presente para captar. Enfim, era um tipo de trabalho bem bacana que eu tinha. E um outro trabalho muito frequente no jornal, é muito importante, é a charge. Eu fiz charge durante um curto período, acho que uns 2 anos, na revista Carta Capital. Mas cheguei à conclusão que eu não era chargista, né? Porque a charge não envolve só um bom desenho, precisa ter uma boa ideia, né? E isso nunca foi muito meu forte, né? De boas ideias de piada gráfica, enfim. E então eu cheguei à conclusão que não era chargista e acabei encerrando minha carreira de chargista precocemente, né? Mas continuei fazendo minhas caricaturas, que era o que eu mais gostava, né? Que eu mais gosto. Então, para a seção de esportes, por exemplo, fiz muita coisa. Esse é um trabalho que envolveu muita pesquisa iconográfica e tudo, que era um desenho que tinha que retratar todos os prefeitos que governaram São Paulo na história, né? E trabalhos interessantes como esse, por exemplo, que era uma pauta diferente. A Elise ia fazer 60 anos, então eu tinha que pegar uma foto da Elise e envelhecer, porque ela morreu jovem, né? E nesse caso, o contrário, os artistas, eu tinha que retratar os artistas quando jovens, então eu não fui buscar fotos deles quando jovens, eu tentei rejuvenescê-los a partir de fotos atuais, né? Que eram os 4 contemporâneos de 1942, Caetano, Gil, Paulinho da Viola e Milton. Esse desenho do Filipão foi o primeiro trabalho profissional que eu publiquei na revista Placar, muitos anos depois de ter publicado aqueles 2 desenhos como leitor. Então esse desenho teve um prazer muito especial para mim, porque era a realização de um sonho de moleque, né? Publicar profissionalmente na Placar.
Quando esse desenho foi publicado, eu já estava publicando em vários outros veículos grandes e tal, mas esse foi uma emoção especial. Depois disso, eu voltei a publicar outros desenhos legais, como esse do Palmeiras, que é o meu time de coração. Esse desenho saiu na edição especial da Placar, que comemorava os 100 anos do Palmeiras. E aí, alguns desenhos que eu publiquei na Veja, numa sessão chamada Veja Essa, que eu ilustrei por 15 anos. Eu revezei com alguns colegas, né, nessa sessão durante muito tempo. E, poxa, para um caricaturista é um parque de diversões isso. Você tem um espaço fixo numa revista de grande circulação, na verdade, na revista de maior circulação do Brasil, né? Então, esses desenhos acabam sendo vistos por muita gente, né? Ficam nos consultórios da vida, aí as pessoas pegam as revistas velhas para olhar e esses desenhos ficam, né? E é um trabalho que eu adorei fazer. Então, alguns exemplos desses trabalhos publicados nessa sessão. E esse trabalho publicado lá me rendeu o prêmio mais importante da minha carreira, que foi o WordPress Cartoon, que é considerado o Oscar das ilustrações publicadas em imprensa no mundo, né? E esse desenho publicado na Veja ganhou o primeiro lugar de caricatura lá, então é um desenho que ficou muito marcado para mim, assim como esse daqui que foi premiado no Irã, como um primeiro lugar em caricatura também, e foi o meu primeiro prêmio ganho fora do Brasil, né? O WordPress Cartoon, ele acontece em Portugal também anualmente, né? Aí alguns desenhos que ganharam prêmios importantes, né? Esse e o seguinte ganharam o primeiro lugar no Salão de Piracicaba, né? Alguns anos depois daquele outro que ganhou o segundo lugar, né? Esse também foi premiado em Piracicaba. Esses todos ganharam prêmios importantes. E esses prêmios também acabam sendo um reconhecimento para o trabalho, né? E acabam também impulsionando ainda mais o nome e a carreira, né? do artista, né? Esse ganhou um prêmio no Irã também, é um desenho que eu gosto muito. E aí alguns exemplos de capas de revista. Você vê, essa revista da Carta é dos primórdios, das primeiras edições da Carta Capital, de quando ela era ainda mensal, depois ela se tornou quinzenal e hoje é semanal. Fiz várias capas para a revista Carta Capital. Colaborei na revista durante muitos anos também. Aí uma capa de Veja, uma de Isto É. Essa revista Continente, uma revista pernambucana muito conceituada também. Enfim, alguns exemplos de aplicação do desenho na página. O grande prazer do desenhista de imprensa é ver o desenho publicado na página. Revista Piauí. Enfim, e esse é um exemplo dessa sessão Veja Essa. A carreira de ilustrador de imprensa, infelizmente, vive uma crise, como o próprio veículo, os próprios veículos impressos vivem uma crise atualmente, que é uma crise que a gente não sabe exatamente onde vai dar. A gente não sabe se esses veículos vão desaparecer ou se vão conseguir se reerguer no futuro. O fato é que, atualmente, é uma profissão que está bem em baixa por conta da pouca demanda, né? Pela crise que os veículos estão vivendo, eles estão cortando gastos e, infelizmente, a ilustração é das primeiras coisas que eles cortam, né? É uma pena, porque é uma coisa que o leitor gosta muito, né? Durante a minha carreira, eu tive muito retorno de leitores, né, que gostavam das ilustrações e tal. E aí é um desenho que acabou virando meme, né? Outra coisa que acontece com o ilustrador, que o desenho acaba saindo do controle e vai parar em lugares suspeitados. Eu já vi esse desenho em tudo que é suporte, né? Até em tatuagem ele foi parar. Enfim, esse é um exemplo da minha produção recente, que é uma outra técnica que eu experimentei, que é fazer um desenho com caneta Bic. Enfim, para dar um exemplo que a gente está sempre
buscando novas maneiras de fazer, e novas áreas, né? Com a crise dos veículos impressos, a gente tenta ir por outros caminhos, internet, desenhos sob encomenda, enfim. Eu espero que essa crise seja passageira, né, e que volte, porque, na verdade, é o meu grande barato, sempre foi, né, e por mim, eu vou ser ilustrador de imprensa o resto da vida. É isso, gente. Eu espero que tenha sido de algum proveito para vocês essa conversa, essa explanação. Deixo aí os meus contatos, estou aberto a dúvidas, a qualquer coisa que vocês queiram conversar comigo, eu estou à disposição, tá bom? Quero agradecer ao pessoal do Pixel Show pelo convite, pela oportunidade desse bate-papo, tá? Um grande abraço, tchau, tchau.